Olá, eu sou o Camilo Nunes e esse é o podcast Papo Trans. Hoje nós vamos falar o que fica depois do mês do orgulho LGBTQIAPN+. Lembrando você que para acompanhar o podcast Papo Trans, você pode acompanhar a página do podcast Papo Trans no Instagram e também a minha página camilo.nunes, com 2 S no final. Lá você pode estar no nosso canal, onde vai ter acesso às informações e principalmente participar dos próximos episódios. É sempre bom a gente conversar, né? Entender o que fica depois do mês do orgulho LGBTQIAPN+. Eu participei de algumas ações neste mês. Estive participando da parada LGBTQIAPN+. Participei de uma ação do Comitê de Diversidade do escritório onde eu trabalho, falando um pouco sobre a minha vivência, um pouco sobre como é difícil muitas vezes pessoas trans conseguirem empregos nessa área jurídica, administrativa, enfim, os desafios das pessoas trans saírem das universidades, saírem das escolas, terminarem o ciclo, concluírem o ensino médio, o ensino superior, o quão difícil as dificuldades que a gente enfrenta no mercado de trabalho, enfim, foi importante essa ação. A segunda coisa foi a parada LGBT. Eu fiquei muito feliz pelo convite, porque eu sou uma pessoa que participei da parada há muitos anos atrás, ainda como uma mulher lésbica, me entendendo já como homem trans, mas com muitas dificuldades, né, por conta da minha criação, enfim. Mas foi muito importante participar da parada LGBT, não só como uma pessoa que estava em cima de um trio, mas poder falar, né, para as pessoas sobre a importância de lutarmos contra esse sistema que sempre quer nos invisibilizar de uma forma que a gente não tem acessos, né, a saúde, a educação, enfim, a moradia, que a gente tem sempre que ficar lembrando o nosso lugar, nosso espaço. Então foi um dia muito importante para mim, por ter me lembrado das vezes que eu fui na parada e fui escondido, né, como eu falei, fui com uma mulher lésbica, fui escondido, minha família não sabia, aquela coisa. Enfim, e participei também de uma sessão solene na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores de Santo André, e foi muito importante porque a Neon Cunha foi homenageada, recebeu o broche, né, de cidadã andreense. É importante entendermos que a luta dela não foi só em São Bernardo, mas a luta dela é no ABC, em Santo André, na Avenida Industrial, com muitas mulheres trans travestis que estão ali em situação de vulnerabilidade, e por isso foi muito merecido esse título para ela. Também participei de uma sessão muito importante na Câmara dos Vereadores de São Paulo, e onde eu pude ter uma fala, né, ali naquele momento. Confesso que fiquei um pouco nervoso porque quem presidia a mesa era nossa deputada Erika Hilton e nossa vereadora Amanda Pascoal, que são pessoas que eu admiro muito e me inspiram muito no trabalho, na luta pelos homens transmasculinos, na luta delas. Também estava Neon Cunha, Carol Yara, enfim, pessoas que eu admiro muito, que eu acompanho o trajeto, acompanho os projetos, e sei o quanto é importante estar com essas pessoas nesse momento, e elas me inspiram nessa luta. Né, uma das coisas que eu levei muito, que é muito importante, é a gente levar aquilo que já foi conquistado na capital de São Paulo, na nossa capital, né, no centro de São Paulo, digamos assim, para as periferias. Levar mais acesso aos ambulatórios, levar mais
treinamento, capacitação para os profissionais de todas as áreas. É importante falarmos também sobre termos mais casas de acolhida para homens trans, transmasculinos, ter pessoas em todos os serviços capacitadas para trabalhar com homens trans, transmasculinos. Enfim, acho que isso é importante, essa luta é importante. Quando eu estou ali falando, eu não falo por mim, não é uma vitória pessoal, né? Quando eu tenho esse tipo de acesso, eu não estou tendo acesso sozinho. Muitos homens trans, transmasculinos estão junto comigo, e é importante enfatizar isso porque a luta nunca é individual, ela sempre é coletiva. E o que fica depois do mês do orgulho LGBT? O que ficou para mim, com uma análise do geral, é que cada vez mais, cada ano que passa, né, principalmente por influência dessa política americana antitrans, as empresas têm investido menos no mês do orgulho. E foi um mês que pouco se viu as marcas se manifestarem em relação ao mês do orgulho. A gente viu empresas que no ano passado, por exemplo, fizeram campanhas, esse ano nem mostraram, nem de uma forma midiática, nem de uma forma interna, alguma política relacionada ao mês do orgulho LGBTQIA+, nas suas empresas. E aí isso faz pensar, né, por essa influência dessa política americana, e também que isso já é enraizado na empresa, mas era algo levado a sério por conta da visibilidade da própria empresa, enfim, da própria marca, e isso foi diminuindo. E por que é importante que as marcas abordem o tema do orgulho LGBT a mais, e principalmente por que é importante que a mídia fale sobre isso? E o que é o orgulho, né? Muitas pessoas falam, eu não gosto de levantar a bandeira, mas assim, você é o próprio arco-íris, né? Então assim, não é uma questão de levantar a bandeira, é questão de você ser quem você é, poder ser quem você é. Por que a gente luta pelo casamento homoafetivo? Por que a gente luta pela retificação do nome de pessoas trans? Falando do casamento, são direitos. Às vezes o cara tá casado, um homem gay tá casado com outro cara gay, e aí acontece um acidente, alguma coisa do tipo, e não tem nada legal pra provar ali a união, o outro fica sem respaldo pra continuar dando conta, né, das contas de casa, do próprio trabalho, se tiver filhos, a questão das crianças, dos filhos, enfim. São direitos que talvez você não veja visivelmente, mas que, juridicamente falando, são direitos negados. Quando as pessoas falam que são contra o casamento homoafetivo, porque sempre existiu, mas não existia lei que respaldasse. O cara sofreu um acidente, enfim, poderia não resistir, morrer, e o outro, o cônjuge, a pessoa, o cara que estava ali a vida toda com ele, não tinha às vezes o direito de estar no velório, por conta da repressão da família, enfim. Então, são direitos que às vezes não são negados, que para um casal cis eles não vão ter dificuldade. E isso também reflete na relação dos corpos trans, por exemplo, nos relacionamentos também, né? O quão seguro está o casal sem uma união ali formalmente adquirida. Existem os riscos, seja por conta da família, seja por conta da questão financeira, seja por conta de continuar seguindo a vida na casa que os dois construíram juntos, que as duas pessoas estavam juntas desde o começo, enfim. Existe questões de direitos, ou a base, né, da relação, que acaba ficando ali nesse ar de não sei se isso vai dar certo ou vai dar errado. Então, e eu digo isso, né, por conta da questão dos direitos do casal,
Mas, por exemplo, retificação de nome e gênero. A gente entende que é algo muito importante para nós, pessoas trans, porque isso muda o ambiente que a gente está, no sentido de nos ajudar psicologicamente, a nos identificar com aquele nome, a nos apresentar, a falar quem a gente é, faz parte da nossa história. E aí, a partir do momento que uma empresa, uma marca, simplesmente deixa o nosso nome morto lá registrado, isso nos leva a um lugar de não tenho direito de ter um nome, não tenho direito de ser quem sou. É isso que esse banco, essa operadora de telefone, essa loja, essa farmácia tá me dizendo que eu não posso trocar o meu nome no sistema deles. Tá me levando a entender que eu não tenho direito de ser quem eu sou. E é dessa forma que eu penso. Quando as marcas, quando um operador de telefone, uma farmácia que eu fiz um cadastro há anos atrás, um banco não muda meu nome no seu sistema. Eu penso, não posso ser quem eu sou? Então fica essa reflexão, sobre essa questão do orgulho. Eu me lembro de ter visto muitos amigos gays meus serem expulsos de casa, muitas pessoas serem agredidas. Conheço mulheres trans travestis que sofrem agressões diariamente dentro das suas famílias, dentro do seu ambiente informal de trabalho. E quando vai fazer uma entrevista de emprego, mais uma violência por conta da sua aparência ou por conta do seu nome morto que aparece ali no registro. Enfim, o orgulho ele é importante para a gente não se esconder atrás de uma coisa que aparentemente parece tranquila, mas que nos fere também. Existe uma onda de pessoas LGBTs que não querem se parecer LGBTs, e talvez por conta de uma segurança física e mental. Tudo bem, eu entendo. Mas ao mesmo tempo, se a gente não aparece, que direitos nós vamos ter garantidos? Qual é a possibilidade da gente poder ter políticas públicas voltadas para os nossos corpos? E eu falo isso principalmente para homens trans, transmasculinos. Essa barba, esse cabelo, esse rosto, ele pode te salvar de muitas questões, mas ele também pode te tirar muitas coisas. Então, quando a gente não fala sobre a importância dos homens trans estarem passando com ginecologista, quando a gente não fala sobre isso, porque eu tenho vergonha, eu sou muito machão, não vou falar sobre isso. Quando a gente esconde esse tipo de pauta, a gente está escondendo também doenças, a gente está escondendo situações que poderiam nos salvar no futuro ou salvar a próxima geração de alguma coisa que a gente poderia evitar para poder viver mais, para poder ter uma qualidade de vida melhor, fazendo a estereotomia ou não, porque existem várias questões, em relação à estereotomia. Muitas pessoas falam que é boa, muitas pessoas falam que não, muitas pessoas falam que leva a doenças, muitas pessoas falam que, ou seja, não tem uma ideia específica, algo definido se é bom ou se é ruim, porque a gente não trabalha em relação a isso, o nosso mental, para falarmos sobre isso, e também não existem médicos que queiram abordar esse tipo de tema, infelizmente. Então, às vezes como eu já falei muitas das vezes, a passabilidade ela não existe, porque a partir do momento que a pessoa sabe que você é você, algumas pessoas vão se afastar, algumas pessoas vão se aproximar, algumas pessoas vão ficar te questionando, outras vão ficar te provocando, enfim.
Então, é importante termos orgulho de sermos quem nós somos. Seja você uma mulher lésbica, seja você um cara gay, seja você cis, trans, seja você bissexual, pansexual, enfim. É importante a gente entender que o orgulho ele não tem a ver com a gente se aliar a um partido político ou a gente estar em algum movimento, mas é você ser você. É legal quando os seus colegas de trabalho chegam na segunda-feira falando que saiu com os filhos, que brigou com o marido, com a esposa, que brincou com o cachorro, que viajou com a família. É legal. E aí você vai ficar falando: ah, não, eu namorei uma pessoa. Ah, eu fiquei com uma pessoa. Foi legal o final de semana, eu fiquei com uma pessoa. Aí não fala se é homem, se é mulher, porque tem vergonha de falar. Porque quer esconder, porque quer. Enfim. Falei mais aqui, né, de uma questão de sexualidade, mas tem essa questão de gênero, não só essas questões mais burocráticas, mas também tem essa questão de você poder falar que você sendo um homem trans, né, transmasculino, é legal quando a gente tem uns amigos que mesmo que eles não entendam muito, né, o que é ser uma pessoa trans, mesmo que eles não entendam muito nossa linguagem, é legal fazer uma brincadeira. É legal falar que você toma testosterona e seu dia não tá muito legal porque, sei lá, você tá com o rosto muito oleoso, ou porque você tá se sentindo muito agressivo, ou porque você tá com muito libido, né? É legal você falar sobre sua mastectomia. É legal você contar sobre quanto você quer fazer a mastectomia. Então, o orgulho é sobre isso. É sobre você ser quem você é, sem as pessoas ficarem te olhando torto, sem as pessoas ficarem procurando alguma coisa pra te questionar, ou pra te ficar te perguntando, ou pra te colocar pra baixo, te diminuir sua luta, sua história. Então é legal que o orgulho ele está relacionado à nossa vivência nessa sociedade. Ele está relacionado a como a gente se relaciona com os outros. Ele está relacionado a como a gente conquista os lugares. Ele não está relacionado, como eu falei, né? Não está relacionado com um partido político, com algum movimento social. Ele está relacionado com a nossa intimidade. E a gente poder ser quem a gente é. Eu fiquei muito feliz de ter ido no mês retrasado. Foi um mês retrasado, eu acho, né? Que eu estive numa palestra, numa mesa na USP Leste. E eu estive na USP Leste quando eu tinha uns 15, não, eu tinha uns 16 anos, eu acho. 16, 17 anos, que eu estive com a orquestra de sopro de Taboão da Serra. Fui assistir, né, era a inauguração da universidade. E eu estive lá com o pessoal da orquestra assistindo para eu poder tocar no próximo evento. E eu era uma pessoa que tinha muito pensamento da música, queria muito trabalhar com aquilo, amava aquilo, mas ao mesmo tempo estava se entendendo no mundo, estava me entendendo como pessoa, já me vestia de uma forma diferente, já via as coisas de uma forma diferente, mas eu nem sabia que existia a possibilidade de eu ser quem eu sou naquela época. Então, enfim, eram muitas coisas que passavam, e quando eu fui quando eu fui participar da mesa como palestrante, aquilo foi importante no sentido de olhar pra mim e falar: poxa, eu tô aqui mais feliz do que eu tava antes, por mais que eu amava a música, mas eu tô mais feliz porque eu posso estar aqui sendo quem eu sou. E isso é muito gratificante, você não se esconder atrás de nada, nem de ninguém, você ser quem você é. E aí a gente tem que pensar, refletir sobre o mês do orgulho, sobre as políticas públicas que a gente precisa lutar
para a população LGBTQIA+. Os acessos à saúde, à empregabilidade, a viver bem, com qualidade, ter uma velhice com qualidade de vida. Um dos temas da parada foi envelhecer com orgulho, e a gente precisa mesmo refletir sobre a velhice da população LGBTQIA+. A gente não pode deixar que políticas antitrans tomem força, tomem número e que elas venham crescer no Brasil. Pelo contrário, a gente tem que pensar em exterminar esse tipo de política, pensar em crescer de outras formas, né? Pensar em crescer nessa política com pessoas comprometidas com as pautas trans, crescer positivamente. E quando eu falo isso, levar ambulatórios para as regiões periféricas, aumentar o número de casas de acolhida para pessoas LGBTQIA+, ter mais movimentos nos centros de cidadania com palestras, rodas de conversa, ter realmente uma força nessas casas, nesses centros de cidadania que a prefeitura tem disponível aqui em São Paulo, né? Pensar que se você for de outro estado ou outra cidade, se você é um homem trans masculino, procurar um IBRAT, né, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, para poder ter algo na sua cidade, na sua região, onde acolha, onde tenha rodas de conversa, nem que for online, né, mas que tenha, para que você possa ouvir outras histórias, para que você possa se identificar com outros homens transmasculinos, que você possa ter uma referência em relação a isso. Então, que a gente possa crescer na pauta trans, não como deixar essas pautas de trans crescerem, mas que a gente possa crescer numa proporção maior com políticas afirmativas para a população LGBTQIA+, e principalmente para a população trans. A gente precisa se cuidar, né, fisicamente falando, mentalmente. A gente precisa cuidar da nossa saúde física e mental, para que a gente não venha se abalar com as pessoas que literalmente lutam contra nós. E eu falo isso porque tem pessoas que têm uma inveja, tem pessoas que... Como é que esse cara é feliz? Ele é trans, mano. Tipo, como pode uma pessoa trans ser feliz, né? Tem pessoas que são assim, porque elas não imaginam que a gente tem que ser feliz. Elas acham que a gente tem que ser triste. E isso existe. É absurdo, mas existe. A outra coisa é a gente olhar para as coisas que a gente já conquistou e tentar fazer com que essas coisas, que esses direitos, eles não percam força, mas eles permaneçam e avancem. Não só permanecer, como ampliar. E quando eu trago a questão periférica, é porque eu sou um cara da periferia, eu sou um cara que cresci e nasci no extremo sul de São Paulo, e eu sei que lá não existe nenhuma política pública para a população trans. E eu sei que vai continuar sendo assim durante um bom tempo. E eu sei que aquilo que a cidade de São Paulo já conquistou, é importante lutar para que ela venha permanecer. Porque o risco de isso acabar é grande, né? O desgaste mental e físico contra pessoas trans que estão lá dentro de secretarias é grande, né? Então, às vezes é mais fácil a gente desistir do que continuar, e esse não é o objetivo, né? O objetivo é fortalecer as pessoas que estão, as mulheres, por exemplo, como Erika Hilton e Amanda Pascoal, fortalecer psicologicamente, dando apoio, enfim, a esses trabalhos, para que elas não venham desistir, como pessoas cis também que estão nessas posições, para que essas pessoas não venham desistir, porque desistindo
qual é a chance dessas políticas públicas para a população LGBT no geral continuar? É zero. E isso vem acontecendo em alguns estados, enfim. Então o orgulho, ele não é sobre só levantar uma bandeira na parada LGBT, mas o mês do orgulho é para fazer a gente refletir sobre coisas que a gente conquistou até aqui. Sobre o acesso à PrEP, sobre o acesso a mulheres lésbicas a ginecologista com atendimento humanizado, assim como o acesso dos homens trans masculinos. É a gente pensar num tratamento humanizado para mulheres trans e travestis, seja na área da saúde, serviço social, enfim, todos os projetos que já existem, pensar como transcidadania, manter, fortalecer, ampliar, mutirões de retificação de nome e gênero, serviço social que possam trabalhar com pessoas trans em situação de vulnerabilidade, enfim, são muitas coisas que a gente pode trazer aqui, mas pensar que o mês do orgulho ele não é um mês fútil, ele é um mês que nos agrega em pensamento, em reflexão sobre tudo aquilo que já foi feito e sobre tudo aquilo que ainda pode ser feito para a população LGBT no geral. E eu encerro esse episódio dizendo que o que fica depois do mês do orgulho LGBT é a nossa força, a nossa coragem. Ser uma pessoa LGBT no Brasil não é fácil. E eu digo para os homens trans masculinos, não tenham vergonha de ser quem vocês são. Eu sei que às vezes você vai ter medo, vergonha, frustração. Eu sei que a vida não é fácil. Eu sei que muitas vezes você vai passar por situações onde você fica pensando, poxa, um homem cis não passa por isso. Enfim, mas a gente passa. Mas isso só quer dizer que a gente tá cada vez mais forte, a gente tá cada vez mais unido. É necessário pensar que a luta transmasculina ela é coletiva. Mesmo que você tenha feito conquistas, né, tenha conseguido coisas sozinho, quando você consegue, você abre porta para outros virem depois de você. E o quão isso é importante, né? A gente tem que ter orgulho da nossa luta, da nossa conquista, lembrar que virão outros depois da gente, lembrar que mesmo que você não tenha uma rede social que seja badalada, mesmo que você não seja uma pessoa que é considerada influencer, mesmo que você tenha milhões desse tipo de pensamento, você continua ajudando muitas pessoas, muitos homens trans masculinos a terem orgulho de ser quem eles são. E saiba que se você faz parte de algum coletivo, se você faz parte de algum grupo, de certa forma, o seu grupo também influencia muitas pessoas, abre caminhos para pessoas que você gosta e para pessoas que você não gosta. Então você tem que ter orgulho das suas conquistas, mas sabendo que elas não são individuais. Se você faz parte de algum coletivo e esse coletivo abriu portas, saiba que ele abriu portas para pessoas que você gosta e pessoas que você não gosta. E isso faz com que a luta transmasculina esteja cada vez mais forte, porque é sobre isso, não é sobre o que as pessoas que a gente gosta, mas é sobre a luta a abrir possibilidades para homens trans que não tinham perspectiva de vida, sonho, caminho nenhum, e você abriu esse caminho, vocês abriram esse caminho. Saiba também que é importante fazer parte de algum coletivo, seja ele da área acadêmica, esportiva, artística, enfim, qualquer grupo que você tenha mais contato com homens trans masculinos. Para você é importante, para você ouvir histórias, se reconhecer em algum momento e principalmente compartilhar sua vivência. É importante que a gente entenda que muitas coisas mudam durante a nossa transição. Então muitas coisas se tornam diferentes, o mundo se torna diferente no nosso processo.
enquanto a gente vai chegando naquela coisa de as pessoas pararem de nos confundir, de errar o nosso nome e pronome, a gente vai entrando naquele perigo, né, que a gente chama de passabilidade, as coisas vão mudando e talvez você também precise entender essas mudanças de alguma forma. Então os grupos são importantes. É importante sempre fazer terapia, mas se você não tem essa oportunidade, que você participe de grupos, de coletivos, seja que eles podem ser presencial, pode ser online também. É legal você pensar nisso. Então o mês do orgulho traz essa reflexão pra gente não perder os nossos laços, entender a nossa luta na coletividade, entender que a gente abre caminho, a gente abre possibilidades para outros homens trans, transmasculinos, e principalmente lembrarmos que a luta ela não é individual, é uma luta coletiva. Se deu bom para mim, vai dar bom para você em algum momento, em algum caminho que eu fiz, eu deixei ele aberto para você passar, eu te conhecendo ou não, você gostando de mim ou não, a gente concordando com tudo ou não, tudo é um caminho. E vou dar um exemplo. Tammy Gretchen não é um homem trans que eu me inspiro na luta, mas ele, de certa forma, as pessoas começaram a me reconhecer como homem trans porque ele é um homem trans que apareceu na mídia, que começou a falar, enfim, e isso fez com que as pessoas falassem: ah, você é trans? Ah, igual aquele cara lá, o filho da Gretchen. Ou seja, ele abriu caminho para outros homens trans, a gente gostando dele ou não, concordando com ele ou não. A vida do homem trans transmasculino é isso, é sobre essa coletividade, sobre essa força. Ele querendo abrir caminho ou não, ele abriu. Ele sendo um cara que tenha consciência política ou não, ele abriu caminho. Enfim, é importante a gente entender isso pra gente não se gladiar dentro da luta que tem os mesmos objetivos e propósitos. E aí, curtiu esse episódio? Deixa aqui nos comentários algo que você queira falar sobre esse episódio, se foi importante, o que faltou, o que você gostou ou não gostou. Enfim, que você compartilhe também através das páginas do podcast Papo Trans e do Camilo.s Nunes, que você também possa escutar através do Spotify e YouTube, também que você possa compartilhar, marca lá a página do podcast Papo Trans através do seu compartilhamento lá no Stories. É importante dar mais visibilidade ao podcast e também ajuda ele a chegar a mais e mais pessoas LGBT, principalmente chegar a mais pessoas trans, homens trans, transmasculinos desse Brasil. Um grande abraço e até a próxima.